Segundo tema é: o cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade. Eu discordo completamente, absolutamente, pelo fato de que eu não acho que o cristianismo seja responsável pelo avanço da humanidade, muito pelo contrário. Existe algo de retrógrado nesse sentido. Eu confio muito na ciência, na verdade. De acordo com a nossa conversa, qual a narrativa que o senhor teria em relação a esse processo de desenvolvimento da humanidade em cima do cristianismo? A ciência moderna, ela só aparece de forma relevante em países de matriz cristã. As maiores e melhores universidades do mundo foram iniciadas como escolas de discípulos cristãos. Eu vou citar alguns exemplos: Harvard, Princeton, Yale, Cambridge. Se eu tenho uma ideia, o lema original da Universidade de Harvard, que é a maior e melhor universidade do mundo, é verdade para Cristo e a igreja. Então, a ciência se desenvolve também diante de uma perspectiva, de um pano de fundo filosófico que é judaico-cristão. Qual é o pano de fundo filosófico da possibilidade de desenvolvimento da ciência? É que a empreitada científica, que é o intuito de encontrar padrões de inteligência no mundo, pressupõe que o mundo é organizado inteligentemente e, portanto, por uma mente inteligente. Mas eu não consigo associar ciência e cristianismo. A ciência é exata. Então, consequentemente, quando você fala em Harvard, eu acho sensacional, mas quem me garante que o diretor seja cristão, ele queira impor essa natureza cristã dentro de uma faculdade? O que eu não acho muito interessante é quando você vai num tribunal e tem Jesus crucificado. Tem pessoas neutras ali. Eu, particularmente, eu tenho outras questões de religião, como o budismo. Aquilo, pra mim, é muito fora do que eu penso em relação à neutralidade de um local assim, que você está julgando com pessoas inteligentes. Tem um advogado, tem um réu, tem um advogado de defesa, tem de acusação, etc. Então, assim, existe uma tendência, na verdade, existe uma atitude tendenciosa em relação à sociedade para nos impor o cristianismo. Não é o que me parece, nós analisamos as evidências. As universidades públicas hoje, você pode fazer qualquer manifestação religiosa sem nenhum problema. Mas se for fazer alguma manifestação do ponto de vista cristão, haverá dificuldades a serem enfrentadas. Mesmo que nós vivamos em um país que é, em sua grande maioria, cristão. Nós temos aqui nas universidades, que foi por onde o senhor começou falando, uma predominância anticristã. Isso é dado. E digo mais, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Porque a igreja, ela força o não uso da camisinha, que é algo absurdamente necessário. Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejada. O que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Essa é a grande questão. Ter o filho e dar para adoção não é crime no Brasil. Agora, eu discordo respeitosamente do senhor dizer que a igreja força. A igreja não força ninguém. A igreja orienta, porque o valor do ser humano é intrínseco. Isso graças ao que as escrituras dizem em Gênesis capítulo 1, verso 27. Inclusive, todos os sistemas de direito natural do mundo têm como base a ideia de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Essa ideia provém da ideia judaico-cristã, Gênesis 1, 27, que o homem foi feito à imagem e semelhança do seu e, portanto, tem valor intrínseco, ele tem dignidade. Matar uma criança intrauterina é tratá-la como coisa, é extrair dela a dignidade que é inerente a ela, é fazer dela algo descartável. Mas é um fruto indesejado, correto? Indesejado, mas o valor da situação recorrente. O valor da vida de uma pessoa não pode estar no desejo do outro. Eu não digo que isso seja desejável ou indesejável, o que eu digo é que, mesmo que indesejável, isso não é suficiente para nós matarmos uma criança indefesa. É que não existe uma flexibilidade, então por isso que eu acho que é um subdesenvolvimento da própria atitude da igreja relacionada a comportamentos nossos, porque o cristianismo é necessariamente a força motriz de todo o planeta Terra. É porque construiu a base da mais livre, mais próspera e mais importante civilização da história da humanidade, que é a civilização ocidental. Em qualquer outra civilização é barbárie. Antes o cristianismo era barbárie. Que não o Oriente poderia simplificar as necessidades da igreja católica e somar força. Os Orientes são... Porque o Oriente, o Islã, está matando as mulheres, está escravizando as mulheres. Onde tem o cristianismo é que nós temos liberdade, prosperidade, que nós temos a possibilidade de sermos quem nós gostaríamos de ser.